Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 26. E o que eu vou falar hoje para vocês aqui, tá? Eu vou falar sobre um tema, algo que é tema de pregações, é tema de conferências, tema de CDs, tema de canções, que é frutos do Espírito. Só que a colocação está um pouco errada, não existem frutos do Espírito. Mas, Vitor, mas e a longanimidade, bondade e tudo mais? Não, é o fruto do Espírito. Tudo isso é gerado pelo Espírito Santo. Não entendi, são várias coisas, mas o único fruto? Sim. Vamos explicar isso no decorrer da mensagem, certo? Vamos lá ler o que fala pra gente Vou ficar aqui com vocês, tá? Vamos ler do versículo 16 ao 26, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito. Vamos lá, igreja, mais uma vez, força, viva pelo... Algumas versões dizem, andai pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Há uma relação de embate entre os dois. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, mais uma vez, algumas versões vão falar, andam no Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas, ou são estas, algumas traduções: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 20. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso é muito importante. Coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito, no singular, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito ou andamos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Te convido a você fechar sua Bíblia. Vamos orar para o Senhor nos dar entendimento dessa palavra agora de manhã. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, onde vamos, Deus, meditar na Tua palavra, que foi deixada para nós, para que nós venhamos, Deus, entender a Tua vontade e compreender a Tua ação na terra, Pai. Fala ao nosso coração de forma profunda, clara e objetiva. E que nós, Pai, independente do que for, venhamos sair transformados desse lugar nessa manhã. Amém, amém e amém. Gente, queria ler aqui uma leve introdução. Presta bem atenção. O real entendimento da graça me leva a viver uma vida de responsabilidade. Eu vou repetir de novo. O real entendimento da graça me leva a viver uma vida de responsabilidade. Ao compreender a obra salvífica de Jesus na cruz, por mim, eu parto para viver a minha liberdade de forma madura, uma liberdade sem libertinagem. Eu sou constrangido quando compreendo o real significado do Calvário, e após sofrer uma metanoia, uma mudança de mente, eu vivo de forma grata, como o eterno devedor que sou, externando o fruto do Espírito. O regime mudou. Eu saí do regime da antiga lei para o regime da lei do Espírito. Logo, o meu modo de viver deve ser condizente com a lei do Espírito. Eu queria que projetasse para a gente aqui Romanos 8, por favor, tá? Eu quero que você preste muita atenção. Você saiu de um regime para um outro regime. Deixa eu explicar uma coisa. O mundo, ele é feito de regimes. Quando a gente fala em regime, a gente pensa em quê? Ditadura, algo fechado. Não. Regimes políticos regem todas as nações. Se você está aqui no Brasil, o nosso regime político é um regime presidencialista. Se você for para a Inglaterra, você vai ter uma monarquia.
Se você for para a Coreia do Norte, você não vai só sair de lá jamais. Mas você está debaixo de um regime, certo? Regime político. Então o que acontece? Eu devo me comportar conforme aquele regime é. Ou seja, aquele regime ele vai trazer leis que um outro regime não vai trazer. Então eu vivo, eu me comporto respeitando aquele regime. Como vocês estão me entendendo aqui essa manhã? Certo? Olha o que fala aqui. Pula para o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus há o que do Espírito? A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, tá? Cara, não é um parque de diversões. Não confunda a graça com meninice. Você saiu do regime da lei, tudo foi cumprido em Cristo, foi crucificado em Cristo, tudo foi terminado nele. Ele fala, eu vim cumprir a lei, então tudo acaba em Cristo. A lei era uma sombra de algo que iria vir, algo muito maior. O quê? Cristo, tudo apontava para Cristo, então tudo termina em Cristo. Então vem um novo regime, o regime do Espírito, que você conhece mais como graça. Então você agora é alguém que vive sobre o regime da graça. Amém? Então, olha que bacana, eu vivo sobre o regime da graça, só que a graça me diz que eu sou livre, certo? Certo. Agora, completamente livre para fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, isso é outra história. Porque o cristão realmente bíblico, o cristão que vive na graça, ele é um cristão maduro. Ele é um cristão que vive de forma responsável, certo? Não é algo assim, tipo, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Cheirei uma carteira de cocaína, mas eu estou livre. Eu sou livre, Jesus. Por favor. Sabe por que eu estou falando? É risível o que eu estou falando aqui em cima, mas há uma ameaça de nós chegarmos no evangelho dessa espécie nos nossos dias, se já não chegamos. Então eu quero passar para vocês o fruto do Espírito, as obras da carne. Eu quero explicar também por que você deve gerar esses frutos e por qual motivo você deve viver nele. Amém? Então, essa introdução é para você entender que estamos debaixo de um novo regime. É um regime suave, leve, da graça. Tudo foi pago, tudo se cumpre em Jesus. E agora eu vou gerar um fruto nesse novo regime, nessa nova lei. Porque agora eu de fato sou livre. Certo? Eu sei que pode estar parecendo um pouco confuso para algumas pessoas, mas até o final da mensagem, a minha ideia é fazer com que você compreenda isso. Certo? Vamos lá então, gente. Primeiro ponto que eu queria passar para vocês, tá? As obras da carne. Vamos ler de novo o que fala aqui em Gálatas para a gente? Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Paulo vai falar para a gente sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Querido, as obras da carne, elas são quebradas em 3 categorias aqui para você entender: sensuais, temperamentais e religiosos. Como assim sensuais, temperamentais? Nós não falamos nominalmente. Se você for colocar numa esfera, você vai ver que ela se quebra nessas 3 esferas. Por quê? Essas 3 coisas caracterizam a alma do ser humano. Como assim você botou sensual? Não entendi. Eu vou explicar para você. Presta bem atenção. O que é pecado? Tá? Pecado deriva da palavra que significa errar o alvo. Tem esse sentido. Eu vou tentar acertar alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, só que sem que eu me desequilibre, acerto outra coisa. Então o pecado é errar o alvo. Se eu não acerto o alvo, eu acerto outra coisa. Então é uma distorção de algo. O primeiro pecado que Paulo fala para a gente está tudo ligado à questão da carnalidade. Ele fala sobre impureza sexual, orgia, sobre a libertinagem, sobre o não freio de princípios. E por que isso está ligado? Por quê? Por que os pecados sensuais existem? Primeiro ponto, pois o homem foi criado para ter prazer. O ser humano foi criado para ter prazer. Nós somos gerados para isso. Por quê? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Fala que Deus ele cria o homem do pó da terra.
E se você fizer um estudo honesto do texto, tem algo ali que vira uma chave na sua cabeça. Quando Deus ele cria todas as coisas, ele libera uma palavra, que haja, e houve luz. Ele fala que haja, e de repente eu tenho a separação de céus e terra, a separação de dia e noite. Só que no capítulo 2, quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos. E se você for puxar o termo que está ali, é uma palavra hebraica chamada Yasnar. E a palavra Yasnar em hebraico é a mesma palavra que está em Jeremias. Quando ele desce a casa do oleiro, ele está moldando um vaso com as próprias mãos. Existe toque quando Deus cria o homem. Então o homem é gerado da terra pelo próprio Deus, e feito isso, ele ainda sopra o fôlego de vida. Então o que é o ser humano? O que é você? Você é uma interseção entre céu e terra. Você é criado na terra, mas com um sopro do Espírito. Por isso que você parece que tem uma vontade, um desejo que não está nesse lugar. Então as pessoas da atualidade vivem debaixo dos pecados sensuais. Por quê? A ideia de prazer. Eu quero. E as pessoas fazem, desfazem, sexo sem compromisso, eu quero comer sem parar, eu quero beber, eu quero me injetar, eu quero cheirar, eu quero fazer o que eu quero, porque ela quer alguma coisa que traga para ela satisfação. Porque nós somos criados com toque. Há algo das entranhas de Deus em você. Agora deixa eu fazer uma correção que um certo pregador moderno trouxe. Você não é igual a Deus, certo? Você carrega atributos de Deus, mas não é igual a Ele. Que tipo de atributo eu carrego? Muito boa pergunta. Autoconsciência. Você sabe quem você é. Isso só pode ser dado por um ser autoconsciente. Que papagaio você conhece aí por aí que ele sabe que é papagaio? Então a autoconsciência, a inteligência, por exemplo, é um atributo divino. Certo? Como diz Nicodemos, Deus te deu um cérebro, por favor, use-o. Tem gente que tem a mente tão aberta que ele pulou fora. Certo? Misericórdia. Estamos juntos? Então, meu querido, Deus ele cria o homem. E olha só que bacana. A palavra Éden, ela tem na raiz dela o sentido de lugar de delícias, lugar de prazer. Então, Deus cria o homem, coloca ele no jardim do Éden, e nesse lugar de delícias, Deus, no versículo subsequente, fala que havia ali frutos frondosos que eram palatáveis ao olhar, e ele está com o homem. Então o homem ele foi criado para ter prazer e comunhão. Ele está com Deus. Imagina, viaja comigo. Adão, no princípio de tudo. É chuva? É bênção, é bênção. Adão, no princípio de tudo, com Deus, habitando com Deus, caminhando com Deus, em pleno prazer e satisfação. Uau, cara. Então, hoje, o que as pessoas procuram hoje na carne, a palavra, as pessoas procuram no sexo fácil, por aí, porque nós estamos numa geração extremamente pornógrafa. E, infelizmente isso é um fato, não adianta fugir. Estamos em uma geração extremamente sensualizada e pornógrafa. Por quê? Nós queremos prazer, satisfação. Então o pecado sensual que... A minha voz está chegando bem aí embaixo? Acho que deu uma aumentada aqui em cima. O pecado sensual tem a ver com essa distorção do prazer que Deus queria dar ao homem nele. Certo? Segundo o pecado é religioso. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser religioso por essência. Exemplo clássico, dá uma olhadinha em Êxodo 32. Deus tira Israel do Egito, abre o mar vermelho, faz milagres e maravilhas, prodígios e sinais, e de repente Moisés vai lá para a nuvem fazer download dos mandamentos no tablet de pedra. Israel está lá e começa a bagaceira. Queremos um Deus, queremos um Deus, queremos um Deus. E Arão, sem saber o que fazer, vai, ó, gente, me dá tudo que vocês têm aí de ouro. Eu vou aqui fundir alguma coisa e pum, sai um bezerro e fala que esse aqui é o seu Deus. E as pessoas começam a adorar o bezerro como se fosse Yahvé, Deus. Porque as pessoas querem alguma coisa para contemplar. Meu querido, nós somos religiosos por natureza, nós queremos adorar alguma coisa. Um grande sociólogo chamado Emile Durkheim era ateu. Ele fez um estudo muito profundo pelas nações, ele chegou na seguinte conclusão: o homem, ele é um ser religioso.
A palavra, agora o termo eu esqueci, ele fala, por quê? Qualquer lugar que você for no mundo, há alguém adorando alguma coisa. Sempre, qualquer lugar. Então nós somos religiosos por natureza. E até hoje, tá? Você pode adorar um Deus errado. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como assim? O que é ídolo, meu querido? Tudo aquilo que ocupe o lugar de Deus na sua vida, na sua família e dele, torna-se um Deus para você. Isso é muito sério, tá? Porque até mesmo um ministério dentro da igreja pode virar um Deus para mim. Eu posso estar servindo a mim mesmo, aos meus próprios propósitos, e não me tocar nisso. Eu posso estar adorando o meu serviço, eu posso estar adorando a minha vaidade, eu tenho que postar a foto perfeita, o vídeo perfeito, eu tenho que fazer o que ninguém fez. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida torna-se um ídolo, certo? Às vezes Baal, Mamon, vem com outro nome para você. Nós somos seres religiosos, nós queremos adorar alguma coisa. Isso é muito sério. Então, pecado religioso, que ele fala da idolatria. E uma curiosidade, tá? Quando Paulo fala sobre o pecado de feitiçaria, há uma palavra que ele usa aqui no livro chamado farmaqueia, que vem de farmácia, droga. Qual que é curioso? Porque os oráculos daquele tempo, pessoas que recebiam algo dos deuses, elas injetavam, inalavam algum tipo de droga, que era administrada por um sacerdote. Ela entrava no estado de êxtase, recebia as revelações da divindade e passava para a comunidade. Ela ficava drogada em outro local. Então, tudo aquilo que tira minhas faculdades, a minha plena ciência, é pecado. Certo? Isso acontece muito por aí, infelizmente. E querem legalizar. E o terceiro aspecto aqui são os pecados temperamentais. Por quê? Quando ele fala sobre divisões, facções, egoísmo, intrigas e tudo mais, por que temperamentais? Nós somos criados para viver em comunidade, certo? Sim. Há uma frase de Aristóteles que fala que o homem é um animal político. Por quê? Você não foi criado para viver sozinho. Quem vive sozinho, a pessoa que vive isolada, ela com o tempo vai adquirir problemas mentais. Porque nós somos seres sociais. Isso já está na nossa genética, é um reflexo do nosso espírito. Então você não foi criado para viver sozinho. Não quero comunhão com ninguém da igreja. Cara, você está vivendo um outro evangelho. Então você foi criado para ter comunhão, viver em comunhão. Certo? Então, quando você não vive, você dá lugar ao diabo. E o que são os pecados temperamentais? Tá? Tudo que gera facção, divisão. Já parou para pensar que o primeiro homicídio na história foi gerado porque alguém teve inveja e competição? O irmão mais velho, Caim, teve inveja do irmão mais novo, Abel, e o matou porque ele fez algo melhor que ele. Então, os pecados temperamentais, eles quebram a comunhão. Eu não suporto viver em comunhão com alguém que faz algo tão bom ou melhor que eu. Não há umidade de cara, me ensina. Ou não há princípio de eu pedir socorro quando eu estou precisando de ajuda. Então, os pecados temperamentais, eles quebram a comunhão da igreja. E existe algo muito importante na questão de evangelizar o mundo sobre a comunhão da igreja. Então, gente, os pecados que a gente tem aqui são quebrados em sensuais, que distorcem a ideia de prazer. Os pecados religiosos, nós somos seres que adoramos alguma coisa, precisamos nos devotar a algo. E terceiro, pecados temperamentais, aquilo que quebra a ideia de comunhão da igreja. Amém? Tamo junto? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me levantam a mão para eu frear, certo? Agora, se eu entendi que isso são as obras da carne, o que vem a ser o fruto do Espírito? Se liga só. Uma última observaçãozinha. Uma pessoa que não vive sob a ação do Espírito, vive sem freio e tem essas coisas como prática, tá? Um ponto que eu só tinha esquecido para fechar esse quesito das obras da carne. Quem não vai herdar o reino dos céus é quem pratica essas coisas, tá? Uma coisa é quem acidentalmente, vamos pegar pecado temperamental. Poxa, falei alguma coisa que feriu o meu irmão. Falei alguma coisa que machucou ele. É eu ter a hombridade, a coragem, a humildade de falar: fulano, você me perdoa? Eu não fui feliz no que eu falei para você. Ou até mesmo pedir desculpas quando você está certo, só para poder preservar a comunhão dentro da igreja.
Uma coisa é isso, outra coisa é você viver em prática de pecado. Se você ler o versículo 21, os que praticam, que tem isso como hábito, não herdarão o reino dos céus. Agora você joga para tudo, tá? Imoralidade sexual, perversões, orgias, feitiçarias, na questão, a gente coloca aqui também a questão de drogas, a questão também de idolatria, tudo que é prática de pecado já me afastou. Por quê? Se eu estou praticando, quer dizer que eu já estou fazendo isso faz tempo já. E eu não nasci de novo. Certo, gente? Fechando agora esse item. O que seria então os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito, tá? O fruto do Espírito, ele vai na completa e total contramão das obras da carne. Olha o que fala pra gente aqui no versículo 22 e 24 do capítulo 5. Projeta aqui pra gente, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você vem com o pecado da carne e o único fruto do Espírito, ele bate tudo isso. Por que fala o fruto do Espírito? Porque o fruto no singular traz a ideia de ordem. Uma coisa só, ordem, correção. E obras da carne, caos. Então o fruto, ele traz ordem pra gente. Então, primeira correção que eu tenho, a ideia de prazer. O meu prazer, uma vez que eu tenho o fruto do Espírito, o meu prazer, sabe onde é que ele está? Em Deus. Romanos 14, 17 fala que o reino de Deus não é só comida, mas paz, gozo, alegria. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, eu tenho o meu prazer nele. C.S. Lewis certa feita escreveu: se eu tenho um desejo que parece não ser feito nesse mundo, quer dizer que eu fui feito para outro mundo. Traduzindo, se você tem uma fome por prazer que parece eterna, talvez você só possa se satisfazer em algo que seja eterno. Somente um Deus eterno pode satisfazer um homem eterno. Somente um Deus eterno pode satisfazer uma alma eterna. Não estão me entendendo? Então, o fruto do Espírito, uma das primeiras características, onde está meu prazer? Nele, no Senhor, na sua palavra. Entre as outras questões também, né? Comunhão, casamento, as felicidades que eu tenho, sim, mais comum, só que eu me supro nele. O primeiro local onde eu vou me satisfazer é no Senhor. É Ele quem me abastece para que eu não venha cair nas ciladas do mundo. Amém? Segunda característica, tá? Do fruto do Espírito que Paulo descreve para a gente, a adoração. Eu me desfaço dos misticismos, pois agora eu sei quem é digno de adoração e como adorá-lo. Vai comigo lá em Hebreus capítulo 10. Como assim eu me faço de misticismos, tá? Olha o que fala aqui. A lei traz apenas uma sombra, um apontamento dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ou seja, a lei não foi suficiente, foi cumprida em Cristo. Cristo é a continuidade. Eu quebro os meus misticismos. Pula para o versículo 14, por favor. Se puder. Porque por meio de um único sacrifício, no caso Cristo, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 15. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Eu sei quem adorar e como adorá-lo. Ponto. A minha adoração é satisfeita nele. Tal qual o meu prazer é nele, eu procuro adorá-lo de forma correta. Certo? E terceiro aspecto, por último, não menos importante, é o da comunhão. Eu não perco meu tempo com facções, uma vez que eu sei que a minha comunhão apresenta Cristo ao mundo. Por que a comunhão é tão necessária dentro da igreja? Por que o relacionamento com os irmãos, eu com o meu próximo, verdadeiro é tão importante? No capítulo 17, Jesus está orando a Deus, ele fala: Deus, faça com que eles sejam um, como eu sou com você, para que o mundo creia que o Pai me enviou.
Então, quando você procura viver uma vida de comunhão com seu irmão, uma vida de piedade, uma vida junto com ele, você está gritando para os 4 cantos do mundo: ei, Deus Pai viu o Deus Filho, a boa nova. Porque eu conheço várias pessoas do mundo que estão lá fora. Eu pergunto: cara, por que você é machucado e nunca foi na igreja? Porque as pessoas de lá são falsas. Porque eu conheço pessoas que são de um jeito lá dentro, mas no trabalho são completamente, são uns bichos que não seguem nada. São outra coisa. Então a falta de comunhão na igreja, por que ela é pecado? Falta de comunhão é pecado porque ela não evidencia ao mundo que Cristo foi enviado pelo Pai. Vira mais uma comunhão. Qualquer local. Nesse princípio, o futebol de final de semana tem o mesmo peso de uma igreja que não tem comunhão. O estádio de futebol lotado tem o mesmo peso que uma igreja que não tem comunhão. É barulho. Não tem comunhão. Você não tem peso nenhum sobre o mundo. Então, viver uma vida em comunidade, uma vida em comunhão sincera, você está gritando para o mundo: Cristo foi enviado pelo Deus Pai, a boa nova. Amém? E um outro aspecto aqui é que o contrário disso é uma completa perca de tempo, o contrário da comunhão. Eu procurar divisões, procurar ser sempre o primeiro, ser sempre, eu quero me destacar, eu quero ser o cara. Olha o que Paulo, um dos maiores apóstolos neotestamentários, é o que ele fala pra gente aqui no capítulo 2, tá? Não precisa ler. Capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, ou seja, unidade, mesmo pensamento, um só Espírito em uma só atitude. Versículo 3. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade os demais superiores a si mesmos. Visão de servo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Eu me pergunto: camarada, você acha que pode ser alguma coisa aqui dentro? Que moral você acha que tem de comprar isso? Visto que o seu Deus, antes de morrer, pegou uma vasilha, pegou um pano e lavou os pés de discípulos que iriam trair. Quem somos nós para queremos ser alguma coisa, para competir e brigar por posições dentro da casa de Deus? Como eu exijo glórias de uma fé cujo Messias se despiu de si mesmo? Hein, bonzão? A comunhão é um fruto do Espírito, é um dos, é o que é gerado por ele. É por isso que uma pessoa que anda no fruto do Espírito, ela é ofendida, mas ela supera, ela ama mesmo ofendida. Eu conheço várias pessoas, pastores por aí, que foram ofendidos, traídos, que se fosse eu tinha largado a fé faz tempo. O cara tá lá, firme e forte, fruto do Espírito. Amém? Tamo junto? Meu querido, agora, uma vez que eu entendi o que são as obras da carne, uma vez que eu entendi o que é o fruto do Espírito, se ficou confuso ainda para você porque que é um fruto, não é tanta coisa, pensa numa tangerina, tá? É uma coisa só, mas eu tenho vários gominhos para facilitar para você, certo? Então, o fruto me faz produzir tudo isso por meio do Espírito. Por que eu vou gerar esse fruto? Tá, Vitor, eu aprendi, mas não parece muito... eu tenho que amar quem não me ama tanto? Eu tenho que abrir mão daquilo que pode me dar prazer? Não parece muito chamativo. Por quê? Vamos lá. Deus, ele se dá com... Não é que Deus se dá com um dilema, existe um dilema. Eu queria fazer algo feijão com arroz aqui, tá? Eu queria falar rapidinho da cruz. Isso deveria ser o suficiente para você. Existe um dilema. Provérbios capítulo 17, versículo 15, fala que o juiz que condena o justo e absolve o ímpio, ambos são condenação do Senhor. Então, o juiz que condena o justo e absolve o ímpio, isso é condenação do Senhor.
Certo? Beleza. Salmos 89, 14 fala que justiça e retidão são as bases do seu trono. O que o salmista quer falar pra gente? Deus é a definição, o suprassumo da justiça. Não é que Deus é justo. Fé em Deus que Ele é justo. Antes de Racionais cantar, já tinha na Bíblia já, irmão. Deus, Ele é justo. Isso define. Ele é a justiça. E existe uma diferença entre justiça e misericórdia. Deixa eu explicar para você. Sou professor, para quem não sabe. E ano passado eu estava corrigindo as provas de final de ano. Peguei algumas turmas à parte da manhã. E chegou para mim uma nota péssima, horrível. Se eu não me engano, o moleque tirou 1,5. Ó, respondo um aluno aqui. Quase crime. Tirou 1,5 na prova. Eu falei, quem que é esse menino que eu nunca vi na sala de aula? Eu fui falar com a diretora, falou, quem que é esse menino aqui? Tu tirou 1,5 na minha prova. A diretora falou, Vitor, ele mora sozinho. E ele trabalha de noite e vem direto para a escola. Então, às vezes, ele não consegue acompanhar a aula ou vai direto para casa. Pensa a nota dele. Na hora, eu tive aquele balde de água fria. Eu tenho na sala de aula, nessa mesma sala, tinha menino que não fazia nada da vida, tirou nota ruim. E esse menino que tirou nota ruim. O que é ter misericórdia? Cara, eu vou poupar você, porque eu sei do seu contexto. Agora, fulaninho, não faz nada da vida, segura esse zero aqui, ó. Como diz o pastor lá, segura o bloqueio da sua nota. Tchau. Reprovei. E ele ficou reprovado? Não. Que droga, falhei. Mas o que é ter misericórdia? Eu olhar com olhos de compaixão, me colocar no lugar, cara, se fosse eu. Então não. Agora, o que é justiça? Ser justo. Cara, você está na sala de aula, todo mundo também vem e trabalha. Não tem isso. Isso é ser justo, certo? Justiça e misericórdia não são a mesma coisa. Então, como um Deus justo por natureza pode perdoar alguém que cometeu transgressão? Porque você cometeu transgressão. Se você olhar Romanos capítulo 3, isso é o Homem Romanos, é o livro que mais fala sobre graça e esse acordo teológico sobre a graça. Só que ele também expõe a podridão humana. É lá em Romanos 3, que é um tratado maravilhoso sobre a graça. Paulo fala no versículo 23 do capítulo 3, todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Alguns versículos anteriores eles citam os profetas. Não há um justo sequer. Então temos um problema aqui. Eu tenho um Deus justo por natureza. Eu tenho um pecador digno de ser condenado. Porque ele transgrediu contra esse Deus. A Bíblia fala que por meio de um homem o pecado entrou no mundo. Então, corrigindo mais uma besteira que eu vi alguém pregar, você não é o centro de Jesus, tá? Pecado você é, Jesus não. Então como é que eu lido com esse problema? Eu tenho agora um pecador, um Deus justo, e como é que eu resolvo esse BO agora? Muito simples. A cruz. Amém? Eu queria que você, esse texto aqui todo mundo conhece, tá? Melhor, vou ler para vocês. Isaías 53. Todo mundo conhece. A Paixão de Cristo de Mel Gibson abre com esse capítulo em específico. Olha só nesses simples 3 versículos. Isaías 53, versículo 4, diz assim: no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. O que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo, levou as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus foi ferido. Pula para o versículo 10 para quem está lendo comigo. Contudo, foi propósito de Deus torturá-lo. Algumas vezes está moê-lo até fazê-lo enfermar. O que acontece? Você não pode se salvar. Então, Cristo assume o seu lugar na execução. Você estava em um corredor da morte, quando você sobe no palanque, e o carrasco vai puxar a alavanca que vai abrir o cadafalso, alguém levanta a mão e fala: eu troco com lugar com essa pessoa. Mas trocando com lugar, você vai assumir a culpa dela. Tudo bem. E assim foi. Sabe qual que é o mais doido? O mais doido é que ele faz isso por nós. Sabe o que ele pede em troca?
Isso me constrange, cara. Eu estava em um caminho de desgraça, um caminho onde eu seria fulminado. Eu nasci em pecado. Deus, a natureza de Deus clamava justiça. Justiça. Só que também Deus também é a expressão de outra coisa. Como está lá em 1 João, o amor. Isso parece meio paradoxal para a gente, mas isso simplesmente é. O Deus que é a definição de justiça é o mesmo Deus que é a definição do próprio amor. Então o Cristo vem e assume o meu e o seu lugar. Eu queria que você abrisse. Se liga só nesse capítulo aqui, ó. Vamos ler aqui. Filipenses capítulo 2. Eu queria que a gente lesse aqui em extenso, tá? Vocês estão comigo? Deixa o barulho da chuva tirar sua atenção, tá? Vamos ler do versículo 7 ao 11. Eu amo esse texto. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. Mas esvaziou-se a si mesmo, Cristo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Posso ver o seu amém pentecostal? Amém? É muito bom a gente ver esse texto. Cara, como Deus mostra o seu amor por nós, né? A cruz, ela mostra escancaradamente como Deus ele nos ama, né? Como Ele estava disposto a nos salvar. Só que eu queria te mostrar outra faceta da cruz. Como assim, o outro lado? Romanos capítulo... Desculpa, me fugiu a mente. Eu achei o capítulo 7. Fala que... Romanos 8, 23. Fala que Cristo dá a prova do seu amor. Quando nos amou, enquanto ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores, transgressores. Deixa eu fazer um apelo aqui, tá? Se tem algo que eu vejo alguns pregadores, ministros modernos fazendo que me enoja, estamos romantizando demais a cruz. Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, transgressores. O que a cruz mostra? O quanto Deus me ama? Sim, só que um inocente morrendo no lugar de um culpado. As pessoas, eu já vi alguém falar assim, porque Jesus, o amor, eu achei que foi o slogan mais tonto que eu vi, eu achei que o amor tinha a forma de um coração, mas tem a forma de uma cruz. Escuta uma coisa, presta bem atenção. Você cantaria "Vê os cravos nas mãos" se você visse ao vivo um homem suando sangue na sua frente? Você suportaria ver um homem ser amarrado a um poste, ficar completamente nu, não tinha nenhum tipo de vestimenta, e nu, viesse um soldado com um flagelo, e esse flagelo carregado com detritos, ossos e azulejos, cada um em uma posição. Um soldado ele se posiciona à direita ou à esquerda, e quando um disso era um golpe, o condenado fica estorcido de dor. Quando ele vai tomar um fôlego para se levantar, o outro soldado vem em seguida, bate. Isso. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30. A pena máxima romana para chicoteadas era 40. Imagina você ver um homem aberto na sua frente, caído em uma poça de sangue, e mesmo caído não parar de ser golpeado. Você cantaria essa canção olhando para ele? Imagine você ver alguém pregado em um poste de madeira, aberto. Imagina Jesus no deserto, ali, suas feridas abertas, inflamadas, pus e sangue descendo, o calor trazendo bichos ali, besouros, moscas. Você teria náusea. Porque a cruz é também uma imagem de horror do que deveria cair sobre nós. Nenhuma gota não
cálice pingou sobre nós, pois caiu sobre o Deus Filho. Por isso que você entende quando ele olha: Pai, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu vi uma explicação esses dias que virou minha cabeça. Jesus nunca teve medo dos pregos. Não, mas era o horror do pecado. E o horror de saber que por um momento ele estaria longe do Pai. Deus meu, por que me abandonastes? Isso é um fragmento do inferno. Jesus, ele foi moído até a sepultura. Nem por você. Era meu e seu. A cruz ela mostra esse amor. Só que não esqueça que ela também mostra o horror que era destinado a nós. E você não é bom. Por quê? Se eu pudesse entrar na sua mente, você teria tido pensamento só essa semana que levaria você para a cadeia. Você já matou gente na sua cabeça várias vezes? Para Deus não existe níveis de pecado. Uma vez que eu entendo isso, eu falo: cara, era eu. Uau. Era eu. Ali era eu. E me vem aquele sentimento de vergonha. Da vergonha, eu preciso viver isso para mim. E sabe um complemento que faz a gente pensar na nossa vida cristã? O juízo foi anulado sobre nós. Amém? Mas o juízo não foi anulado sobre o mundo. A ira não foi. A ira foi aplacada sobre mim e você. Mas um dia virá sobre as nações. Apocalipse 9,15 fala que o Cordeiro é quem pisa o lagar da ira de Deus. Cara, não compra as ideias que você vê nas novelas da Record de Jesus bonitinho abraçando todo mundo. Ele vai voltar com espada saindo da boca. As pessoas gritaram: montanhas caiam sobre nós. Porque ele vem sobre um cavalo branco, ele vai trazer terror sobre o mundo. Leia Salmos 2, fala direitinho como vai ser esse juízo dele. Por isso no final o salmista fala: beije o filho, reverencie, porque ele virá. A ira foi aplacada sobre nós, mas ela ainda existe sobre um pecador. Então quando você entende o amor de Cristo na cruz, a vergonha que ela nos expõe, e também que olha do buraco que eu fui salvo, você fala: cara, eu preciso fazer alguma coisa em gratidão. Você pode? Não, porque não há nada que você possa oferecer que venha pagar a cruz. Então eu decido viver para Ele e gerar esses frutos. É aqui que entra um ponto interessantíssimo. Porque eu vivo o Evangelho não de uma forma de julgo. Nossa, cara, como... agora eu estou devendo. Cara, estou devendo, me dei mal. Mas de uma forma de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou fechar os meus olhos perante o que é mal, porque eu não vou envergonhar aquele que deu a vida por mim. Eu não vou ceder às tentações, ao pecado, em honra àquele que se deu por mim. Eu não vou me dar às paixões, às lascividades, em nome daquele que ressuscitou e virá me buscar um dia. É gratidão, é alegria. Uau! Eu estava cego e hoje eu vejo. Eu estava morto e hoje eu vivo. Sou como um filho pródigo. Se isso não for motivo para você viver o Evangelho de forma plena, não sei mais o que é, e alguém te pregou um outro Evangelho. Certo? Existe um filme que ilustra isso muito bem. Alguns aqui acho que não vão conhecer, mas é um clássico dos filmes de guerra. O Resgate do Soldado Ryan. Eu vou ter que dar um pequeno spoiler do filme. Quem não gosta, me perdoe. Onde Ryan, ele é o último filho de 4 irmãos que morrem na Segunda Guerra Mundial. E um pelotão de 7 homens, um grupo de 7 homens é designado a ir buscá-lo e levá-lo de volta para casa. Eles têm que atravessar a França em plena Segunda Guerra Mundial. Para quem é sensível, é um filme que não é indicado, é um dos filmes mais pesados que existe de guerra que eu já assisti. E no final do filme, quase todos esses homens morrem buscando Ryan. E quando o encontram, um personagem chamado George Miller, interpretado pelo Tom Hanks, ele toma um tiro fatal, ele está para morrer. E Ryan, um menino, vendo o que aqueles homens fizeram por ele: meu Deus, o que eu faço? Ele pega na gola do moleque
traz ele para perto e fala assim: mereça. E morre. E o filme corta a cena. O Ryan agora é um homem de 70 e poucos anos. Pai, avô, que está de frente para o túmulo dos homens que morreram por ele e fala assim: eu espero ter vivido de uma forma que honrou o seu sacrifício. Uau, cara. Eu não posso pagar a cruz, não posso. Mas em honra a Ele eu vou viver a minha vida para Ele. Você entende isso? Isso é o que marca a gente falar: cara, eu vou viver o fruto do Espírito. E chegando aqui no meu último ponto, por que o fruto ele é tão importante, tá? Queria falar sobre um pouquinho de liberdade, rapidinho, libertinagem quer dizer. Gálatas 5,13 diz assim: caros irmãos, foste chamados para a liberdade, todavia não useis de liberdade como desculpa para vos franquear a carne, ou dar lugar. A NTLH fala assim: dar voz à carnalidade. Sede servos um dos outros. Ou seja, a liberdade não é salvo-conduto para a meninice. Se você acha que a graça pode tudo, meu querido, temos o Talmudinho aqui do lado, você pode ir lá, porque você é um menino da fé. Graça é um local de maturidade e responsabilidade. Certo? E por que o fruto do Espírito é importante? Jesus, quando ele fala dos falsos profetas, a gente pode estender um pouco e abordar os cristãos. Ele fala o seguinte: pode uma árvore má dar bom? Então, pelos frutos saberemos quem nós somos. Jesus, no capítulo 15 de João, ele fala: eu sou a videira e vós os ramos. O que ele está querendo falar? Você não pode fazer nada. Você não pode ser bom por você mesmo. Você não pode ser manso por você mesmo. Você não pode. Não se engane com essa minha voz calma. Eu sou muito chato. Eu sou uma das pessoas mais irritáveis que você pode conhecer na sua vida. Acredite. Porque eu não tenho nenhum aluno aqui para dar prova minha. Eu sou a pessoa mais brava, legal, mais bravo que você vai ter no escola. Mas por que você é tão manso e fala tão baixinho? Fruto do Espírito. Você gosta? Não. Mas eu vivo em honra. Não dou voz à carne. A mesma coisa, você pensa naquilo que você quer fazer e não pode? Pense na cruz. Enfim, os frutos vão manifestar quem nós somos. Sempre. Então, se alguém fala que eu sou um cristão, eu tenho uma vida de piedade, eu sou um cristão, vou na igreja todo domingo. Tá, cara, mas beleza. Mas o que fez você nascer? Não, eu vou na igreja, eu me batizei. Não, cara, você tem fruto? Não, claro que eu tenho um ministério, eu prego, toco. Recebo os carros lá na frente. Não, cara, você tem fruto. O que é fruto? Você era estúpido com a sua esposa para não ser? Você era um filho desobediente, deixou de ser desobediente? Você era mentiroso e largou sua mentira? Você teve uma mudança, metanoia, uma completa alteração na sua trajetória de caráter? Se o silêncio for a sua resposta, pergunta se você nasceu de novo. Pelos frutos os conhecereis. Gente, infelizmente, o mundo não recebe o Evangelho. Cristãos que dão maus frutos. Infelizmente. E eu conheço muitos cristãos falsos no meio dos filhos. Porque eu sou professor. E às vezes o que mais me quebra, quando eu estou na sala de aula, de repente eu tenho que parar a galera, dar alguma lição de moral, fazer aquele discurso de professor. Eu falo a famosa frase: mas sempre procurem seus pais. Aí o moleque vem: o pai não está em casa. Meu pai e minha mãe ficam brigando direto. Aí você fica assim: eita, o que eu falo para esse moleque? E quando gente, mas o contrato é verdadeiro, tá? Infelizmente existe um fato que é real: existem bons pais com péssimos filhos. Isso é um fato gigantesco, tá? Mas por quê? Um falso testemunho causa um falso evangelho. Infelizmente, o que é ruim se propaga mais que é bom. Então, pelos nossos frutos, gritaremos ao mundo que Cristo foi enviado. E por que eu tenho que gerar os meus frutos? Cara, pense na cruz que você foi enviado. O fruto do Espírito é o que grita: se eu nasci de novo ou não. Amém? Estamos juntos? Fica de pé. Vai parecer que está acabando.
Então, faça uma análise, olhe para dentro de si, pergunta o que eu estou gerando? São as obras da carne? Será que eu tenho guardado mágoa? Será que eu tenho guardado coisas que não deveria guardar? Tenho praticado coisas que não deveria praticar? Ou eu posso falar, cara, eu estou seguro de mim, estou gerando um bom fruto do Espírito. Pedir perdão, perdoei, tenho praticado, tenho feito práticas espirituais, a Bíblia está diante dos meus olhos todos os dias, medito nela, procuro orar. Isso eu não posso ver para você. Ninguém aqui pode ver para você. Somente você e Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.